A taxa de suicídio está aumentando. Novamente. Um jovem em Tóquio acordou esta manhã e decidiu que não queria acordar amanhã. Uma adolescente em Seul abriu a janela do seu apartamento no 30º andar e simplesmente pulou. Um homem de negócios em Osaka se enforcou em seu escritório depois que seu gerente o humilhou na frente de toda a equipe. Uma menina de 16 anos em Busan tomou uma overdose de remédios porque não conseguiu tirar uma nota 8 em um exame. Estes não são casos raros. Estes são números corriqueiros em países que deveriam estar entre os mais felizes e prósperos do mundo. Japão e Coreia do Sul. Duas nações tecnologicamente avançadas, economicamente desenvolvidas, culturalmente sofisticadas e, ao mesmo tempo, possuem algumas das maiores taxas de suicídio entre todos os países desenvolvidos. No Japão, aproximadamente 22 mil pessoas se suicidam a cada ano. Em uma população de 125 milhões de pessoas, isso significa que uma pessoa se mata a cada 24 minutos. Aproximadamente. Na Coreia do Sul, a taxa é ainda pior em termos de proporção. 30 mil pessoas se suicidam anualmente em uma população de 50 milhões. Uma pessoa a cada 18 minutos. Para colocar isso em perspectiva, existem mais mortes por suicídio no Japão e Coreia do que por acidentes de carro. Mais que por assassinato. Mais que por qualquer causa de morte além de doenças cardiovasculares e câncer. O suicídio é a principal causa de morte entre adolescentes e adultos jovens em ambos os países. Entre as idades de 10 e 34 anos, o suicídio é a causa número 1 de morte. Não doença. Não acidentes. Suicídio. Isto é uma crise de saúde pública massiva. Uma epidemia silenciosa. Uma tragédia que destrói famílias todos os dias. E, no entanto, muitas pessoas no Ocidente não entendem por quê. Por que países tão ricos, tão avançados, tão aparentemente perfeitos têm uma epidemia de suicídio tão devastadora? A resposta é complexa. Enraizada em cultura. Em história. Em pressão social. Em expectativas impossíveis. Em um sistema que valoriza a obediência acima da felicidade. Em uma sociedade que valoriza a aparência acima da realidade. Comecemos pela pressão acadêmica. No Japão e Coreia do Sul, a educação é tudo. É a porta para o sucesso. É a definição do seu valor como pessoa. Os pais investem enormes quantidades de dinheiro em educação. Aulas particulares após a escola. Tutores privados. Crê-school chamadas Agwons na Coreia e Juku no Japão. Escolas especiais que existem apenas para preparar estudantes para exames de entrada na universidade. Os alunos começam esta pressão intensiva desde que são crianças pequenas. Uma criança de 8 anos no Japão pode estar gastando 4 horas por dia em aulas regulares, e depois mais 3 horas em aulas particulares. Depois ainda mais tempo estudando em casa. Dormindo 5 ou 6 horas por noite. Passando de um compromisso educacional para outro. Semana após semana. Mês após mês. Ano após ano. A competição é feroz. Não apenas para passar, mas para estar entre os melhores. Para ser admitido nas melhores universidades. Universidades como Tóquio no Japão ou Seoul National na Coreia do Sul são praticamente a diferença entre uma vida de sucesso e uma vida de fracasso. Pelo menos, é isso que os jovens acreditam que seus pais e a sociedade acreditam. Os exames de entrada são brutais. Exames padronizados que determinam seu futuro. Uma única tentativa. Uma única chance. Perder significa que você não será admitido na universidade que você queria. Isso significa que você será admitido em uma universidade de segunda categoria. Isso significa que quando você se formar, as melhores empresas não o contratarão. Isso significa que você terá uma vida medíocre. Uma vida de fracasso. Pelo menos, é isso que os alunos acreditam. A pressão é tão intensa que alguns alunos não conseguem lidar com ela. Um aluno em Seul enfrentou a pressão para passar no exame de entrada na universidade. Seus pais esperavam que ele entrasse em Seoul National. Ele estudava 16 horas por dia. Dormia apenas 5 horas. Não tinha tempo para amigos. Não tinha tempo para diversão. Sua vida inteira era estudar. Quando os resultados saíram, ele foi admitido em uma universidade de segunda categoria. Aos seus 17 anos, ele pulou de um prédio de 20 andares. Outra garota em Tóquio tirou uma nota abaixo da perfeição em um exame de química. Apenas uma questão errada. Apenas um ponto perdido. Seus pais disseram que ela tinha decepcionado a família. Que ela deveria ter estudado mais. Que ela não era boa o suficiente. Aquela noite, ela tomou uma garrafa de remédios de sua mãe. Ela tinha 15 anos. O padrão é claro. A pressão acadêmica é extrema. E para muitos jovens, quando eles não conseguem atender às expectativas, a resposta é desesperada. Mas a pressão acadêmica é apenas uma parte da história. Existe também a pressão do trabalho. Nos países como Japão e Coreia do Sul,
trabalhar é tudo. É sua identidade. É seu valor. É quem você é. No Japão, existe um conceito chamado karoshi, que significa morte por excesso de trabalho. Não é uma expressão figurativa. É uma categoria oficial de morte. Pessoas que trabalham tão duro que seus corpos literalmente colapsam. Coração falha. Acidente vascular cerebral. Aneurisma cerebral. Tudo causado por trabalhar demais. Os trabalhadores japoneses trabalham em média mais de 2.001 horas por ano. Em comparação, trabalhadores americanos trabalham em média 1.900 horas por ano. Trabalhadores canadenses 1.780 horas. Trabalhadores franceses 1.480 horas. Os japoneses trabalham significativamente mais do que seus colegas internacionais. E não é apenas sobre as horas. É sobre a cultura. A cultura do trabalho é absoluta. É esperado que você chegue cedo. É esperado que você fique tarde. É esperado que você não tire férias. É esperado que você sacrifique sua vida pessoal pela empresa. Essa é a norma. Um homem chamado Akira trabalhou para uma grande corporação no Japão. Ele tinha 60 anos de idade. Trabalhou para a mesma empresa por 35 anos. Chegava ao trabalho às 7 da manhã. Saia por volta das 11 da noite. Algumas noites dormia na empresa. Finais de semana. Frequentemente trabalhava. Férias. Raramente tirava. Depois uma recessão econômica aconteceu. A empresa teve que fazer cortes. Akira foi demitido. Não por desempenho ruim. Ele era um trabalhador dedicado. Mas a empresa precisava fazer cortes e ele era mais velho e ganhava mais. Então ele foi descartado. Ele não conseguiu encontrar outro emprego. Com 60 anos, era considerado muito velho. Sua identidade inteira foi construída em torno de trabalhar para aquela empresa. Sem isso, ele não sabia quem era. Sua família foi envergonhada. Seus amigos desapareceram. Porque em uma sociedade onde seu trabalho define você, não ter um emprego significa não ter valor. Alguns meses depois, Akira se enforcou em sua casa. Ou considere o caso de uma trabalhadora em Seul. Ela trabalhava em um grande banco. Trabalhava longas horas. Enfrentava pressão constante. Tinha um chefe que era verbalmente abusivo. Que a criticava constantemente. Que insinuava que ela não era boa o suficiente. Um dia ela cometeu um erro em uma transação. Um erro menor. Que foi corrigido. Mas seu chefe a humilhou na frente de toda a equipe. Gritou com ela. Chamou-a de incompetente. Disse que ela deveria envergonhar-se. Aquela noite, ela ligou para sua mãe. Disse que não conseguia mais lidar com isso. Que queria desaparecer. Sua mãe tentou tranquilizá-la. Mas horas depois, ela pulou de um prédio de 10 andares. A pressão do trabalho é tão intensa que alguns estudiosos chamam de cultura de morte no trabalho. Porque para muitos, escolher sair do trabalho significa escolher morte social. Significa ser excluído. Significa perder seu lugar na sociedade. E para algumas pessoas, a morte física parece preferível à morte social. Mas há outro fator importante. A vergonha. O conceito de vergonha no Japão e Coreia é muito diferente da visão ocidental. No Ocidente, a vergonha é uma emoção pessoal. Você faz algo de errado e você se sente envergonhado. Mas você ainda é você. Você ainda faz parte da sociedade. No Japão e Coreia, a vergonha é coletiva. Se você faz algo de errado, você não apenas se envergonha. Sua família também é envergonhada. Seus pais são envergonhados. Seus irmãos são envergonhados. Sua comunidade é envergonhada. Você não é apenas responsável por você mesmo. Você é responsável por toda a sua família. Isso cria uma pressão psicológica enorme. Um adolescente que comete um erro não apenas pensa em seu próprio fracasso. Ele pensa em como decepcionou sua mãe. Como decepcionou seu pai. Como decepcionou seus avós. Como envergonhou sua família inteira. Uma garota em Tóquio engravidou aos 17 anos. Num contexto ocidental, isso seria problemático. Mas há recursos. Há apoio. Há maneiras de lidar com isso. Mas no Japão, uma gravidez fora do casamento é uma vergonha extrema. Não apenas para a garota. Para toda a sua família. Seus pais a obrigaram a dar o bebê para adoção. Ela foi enviada para longe para que ninguém em sua comunidade soubesse. Quando retornou à escola, alguns boatos tinham se espalhado. Ela foi estigmatizada. Seus colegas de classe a ignoravam. Sua comunidade a rejeitava. A vergonha era simplesmente insuportável. Meses depois, ela tirou sua própria vida. Aos 18 anos. Ou considere o caso de um jovem homem na Coreia que perdeu seu emprego. Ele tinha 30 anos. Não havia feito nada de errado. A empresa simplesmente foi à falência. Mas em uma sociedade onde seu trabalho define seu valor, estar desempregado é ser um fracasso. É ser um peso para sua família. É ser inútil.
Ele não conseguia contar a seus pais que tinha perdido o emprego. Então ele mentia. Dizia que ainda estava trabalhando. Saía de casa todas as manhãs como se fosse para o trabalho. Passava os dias em parques e cafés. Voltava para casa à noite e fingia que tinha tido um dia de trabalho normal. Mas a mentira era tão pesada. A vergonha era tão grande. Depois de 3 meses, ele se enforcou em seu apartamento. Seus pais descobriram apenas quando foram procurá-lo e o encontraram. O isolamento social é outro fator crítico. No Japão, existe um conceito chamado hikikomori, que significa confinamento social. Refere-se a indivíduos que se isolam socialmente, que deixam de ir à escola, que deixam de ir ao trabalho, que se trancam em seus quartos, que não saem por semanas, meses ou até anos. Estima-se que existam mais de 1 milhão de hikikomori no Japão. Pessoas que literalmente se isolaram da sociedade porque não conseguem lidar com a pressão. Porque o medo de rejeição social é tão grande que se isolar se torna preferível. Muitos desses indivíduos eventualmente tentam suicídio. O isolamento prolongado causa depressão profunda. A depressão causa ideação suicida. E para muitos, o suicídio parece ser a única maneira de escapar. Uma mãe no Japão descobriu que seu filho de 22 anos havia se trancado em seu quarto. Ele não havia ido à universidade em 2 anos. Ele não havia saído do quarto em 6 meses. Ele simplesmente não conseguia lidar com a pressão de ser visto como um fracasso. Ela tentou ajudá-lo. Tentou incentivá-lo a sair. Tentou conseguir ajuda profissional. Mas ele recusava. O medo de estar em público era tão grande. A vergonha era tão profunda. Depois de 3 anos, ela o encontrou morto em seu quarto. Ele havia se enforcado enquanto ela estava fora fazendo compras. O acesso a métodos letais é outro problema importante. No Japão e Coreia, medicamentos de venda livre são fáceis de obter. Pesticidas são facilmente acessíveis. Gás é disponível. Há muitas maneiras de cometer suicídio, e elas são surpreendentemente acessíveis para pessoas que estão desesperadas. Além disso, em ambos os países, o debate público sobre suicídio frequentemente romantiza a morte. Existem histórias de suicídios em filmes e televisão que, embora pretendam ser histórias de cautela, acabam normalizando a ideia. Jovens que veem essas histórias começam a pensar no suicídio não como morte, mas como escapatória. Como uma solução para seus problemas. O contágio do suicídio também é um fator. Quando uma pessoa famosa se suicida, as taxas de suicídio aumentam nas semanas seguintes. Especialmente entre adolescentes e adultos jovens que se identificam com aquela pessoa. É como se o suicídio de alguém que você admira desse permissão para considerar o suicídio como uma opção. No Japão, depois que um ator famoso se suicidou em 2008, as taxas de suicídio aumentaram em mais de 30% nos meses seguintes. Milhares de pessoas que provavelmente não teriam cometido suicídio de outra forma decidirão tirar suas próprias vidas. Mas talvez o fator mais importante seja a falta de apoio de saúde mental. No Japão e Coreia, há um estigma profundo ligado aos problemas de saúde mental. Ir a um psicólogo ou psiquiatra é considerado um sinal de fraqueza. É considerado uma desgraça para sua família. Muitas pessoas sofrem silenciosamente porque admitir que precisam de ajuda é inconcebível. Além disso, não há recursos suficientes. Existem muito poucos psicólogos e psiquiatras comparado à população. As listas de espera são longas. Os custos são altos. Muitas pessoas que realmente gostariam de procurar ajuda não conseguem acessá-la. Um adolescente em Seul começou a ter pensamentos suicidas quando tinha 16 anos. Ele sabia que não estava bem. Sabia que precisava de ajuda. Mas tinha medo de contar a seus pais. Tinha medo de ser considerado fraco. Tinha medo de ser mandado para um hospital de saúde mental, o que tornaria sua situação pública. Então ele simplesmente sofreu sozinho. Seus pensamentos suicidas pioravam a cada dia. Ninguém sabia. Seus amigos não sabiam. Seus pais não sabiam. Aos 18 anos, ele finalmente tentou suicídio. Felizmente, sua tentativa falhou. Ele sobreviveu. E finalmente seus pais o levaram para ajuda profissional. Mas durante 2 anos, ele sofreu silenciosamente. 2 anos de agonia. 2 anos de estar à beira do precipício. Tudo porque não havia sistema de suporte para ajudá-lo. Mas há uma diferença importante. Enquanto muitas pessoas no Japão e Coreia do Sul estão sofrendo, há também pessoas que estão fazendo progresso. Há países e regiões que implementaram programas eficazes de prevenção de suicídio. A Austrália, por exemplo, teve uma epidemia de suicídio entre seus jovens. Taxas de suicídio extremamente altas entre adolescentes e adultos jovens. Mas identificaram o problema e implementaram programas de intervenção. Treinaram professores para reconhecer sinais de alerta. Implementaram linhas de prevenção de suicídio 24 horas.
estigmatizaram a procura de ajuda de saúde mental. Os resultados foram dramáticos. Em menos de uma década, as taxas de suicídio caíram significativamente. Não desapareceram, mas melhoraram notavelmente. Finlândia implementou um programa chamado Programa de Prevenção de Suicídio, que se concentrou em treinar profissionais de saúde para reconhecer sinais de alerta, para oferecer intervenção, para seguimento. Os resultados foram similares. As taxas de suicídio caíram. Luxemburgo também implementou programas eficazes. Colocou telefones de emergência psicológica gratuita em espaços públicos. Treinou cidadãos para reconhecer sinais de alerta. Educou a população sobre saúde mental. E as taxas de suicídio diminuíram. A questão é, por que Japão e Coreia não implementaram esses programas de forma mais agressiva? A resposta é complexa. Tem a ver com a cultura de silêncio. Com a noção de que problemas de saúde mental são privados. Que você não deve envergonhar sua família ou comunidade revelando seus problemas psicológicos. Tem a ver com falta de recursos. Ambos os países têm economias poderosas, mas uma grande parte do dinheiro é gasta em defesa e infraestrutura, não em saúde mental. Tem a ver com estigma. Muitas pessoas importantes nos governos e nas corporações veem a procura de ajuda de saúde mental como uma fraqueza, como uma falha de caráter. E, portanto, não veem razão para investir em prevenção. Mas, finalmente, tem a ver com aceitação. Em certa medida, as sociedades japonesa e coreana aceitaram as taxas altas de suicídio como inevitáveis, como o preço de uma sociedade altamente competitiva, como uma característica infeliz de seus sistemas de valor cultural. Porém, mudanças estão começando a acontecer. Na Coreia do Sul, o governo começou a implementar programas de prevenção de suicídio. Aumentou o financiamento para a saúde mental. Começou a educar a população sobre sinais de alerta. Os resultados ainda estão sendo avaliados, mas há sinais de progresso. No Japão, existem algumas iniciativas similares. Alguns governos locais implementaram programas de prevenção. Mas o progresso é mais lento. E a mensagem cultural ainda é frequentemente que você deve lidar com seus problemas sozinho. Que buscar ajuda é fraqueza. Os sinais de alerta para suicídio existem. E em muitos casos, poderiam ser identificados se as pessoas soubessem o que procurar. Mudanças de humor repentinas. Uma pessoa que era sempre alegre de repente fica triste o tempo todo. Uma pessoa que tinha amigos de repente começa a se isolar. Essas são bandeiras vermelhas. Dar seus pertences. Se alguém começa a dar suas coisas favoritas, isso pode ser um sinal de que estão se preparando para partir. Falar sobre morte. Se alguém frequentemente fala sobre morte, sobre quão inútil é viver, isso é um sinal claro. Comportamento arriscado. Se alguém de repente começa a beber demais, a usar drogas, a se colocar em situações perigosas, isso pode ser um sinal de ideação suicida. O importante é que se você notar esses sinais em alguém que você conhece, você pode fazer uma diferença. Você pode perguntar diretamente se eles estão tendo pensamentos suicidas. Isso não planta a ideia na cabeça deles. Na verdade, falar sobre suicídio reduz o risco. Porque muitas pessoas que estão tendo pensamentos suicidas sentem-se isoladas. Sentem que ninguém entende. Se alguém simplesmente pergunta e escuta, isso pode fazer uma diferença enorme. A história de Yuki ilustra isso. Yuki era um adolescente no Japão. Tinha 17 anos. Era um aluno inteligente. Mas era tímido. Tinha poucos amigos. E estava enfrentando pressão tremenda para passar no exame de entrada na universidade. Seus pensamentos suicidas começaram há 6 meses antes do exame. Ele pensava frequentemente em como poderia se matar. Pensava em como seria melhor se ele não existisse. Seus pais não sabiam. Ninguém sabia. Mas um dia seu professor de matemática notou algo. Notou que Yuki estava quieto demais. Que não participava das aulas. Que parecia triste o tempo todo. Aquele professor fez algo simples. Ele pediu a Yuki para conversar em sua sala depois da aula. Você está bem? Perguntou o professor simplesmente. Yuki rompeu em lágrimas. Ele começou a desabafar sobre a pressão. Sobre os pensamentos suicidas. Sobre como sentia que era um fracasso. Sobre como queria morrer. Aquele professor ouviu. Não julgou. Não descartou. Simplesmente ouviu. E depois ajudou Yuki a procurar ajuda profissional. Yuki ainda está vivo hoje. Aos 25 anos. Completou a universidade. Tem um trabalho. Tem uma namorada. Tem uma vida plena. Porque um professor levou alguns minutos para perguntar se ele estava bem. A epidemia de suicídio no Japão e Coreia do Sul é real. E é devastadora. Mas não é inevitável. Existem soluções. Existem programas que funcionam. O que é necessário é vontade. Vontade de mudar a cultura. Vontade de falar sobre saúde mental sem vergonha.
Vontade de investir recursos em prevenção. Vontade de valorizar a vida individual acima de expectativas sociais. Porque quando você pensa sobre isso, qual é o ponto de uma sociedade altamente competitiva se as pessoas estão se matando para permanecer nela? Este é a epidemia silenciosa que ninguém quer falar. A crise de saúde mental que continua crescendo. A tragédia que destrói famílias todos os dias em 2 dos países mais avançados do mundo. E a menos que algo mude, continuará.